Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do nosso tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Também deixe o like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo como esse, tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí de algumas novidades que surgiram, né? São Paulo tem negociado com alguns jogadores e acabou de sair uma notícia quente, né? De que o São Paulo está negociando, certo? Com um jogador do Cruzeiro. Tá, bem encaminhada já essa negociação e a qualquer momento durante a semana ele pode estar pintando aí no São Paulo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E vocês acharam que o fim de semana seria tranquilo, né? Muito boa noite aos amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor. Gabriel Sá aqui com esta live extra. Tava vendo filme quando de repente toca a notificação no celular por aqui e tem informação para passar para vocês em relação à nova contratação no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo encaminhou nas últimas horas a contratação de Juan Dinenho, atacante da equipe do Cruzeiro, deve pintar no São Paulo nos próximos dias. É a informação que a gente traz para vocês. Este negócio está muito avançado e deve ser fechado, portanto, nas próximas horas. O Adinhenho viria por empréstimo até o final do ano, que é o fim do seu contrato também com a equipe do Cruzeiro, né? Então ele fica livre no mercado também no final do ano. Ele ficaria no papel livre, né, para assinar com, enfim, qualquer outro clube. Então, vem por empréstimo pro enfim, São Paulo até o final do ano, ficaria livre no mercado e tem metas nesse contrato que, caso ele cumpra, não são metas muito complexas, o São Paulo renova o vínculo dele por mais 2 temporadas. É a informação, então, que a gente traz para vocês em relação a Juan Dinenho do Cruzeiro, que deve ser a nova contratação da equipe do São Paulo. Enfim, São Paulo estava em busca já de um centroavante de forma pública, de forma notória, aí então no mercado de transferência, a gente já comentava, e o Juan Dinenho, ele surge como essa opção aí para a direção do São Paulo. Eu confesso que, assim, vi pouco dele nessa última temporada, mas já havia mencionado ele aqui na última live, acho que foi no último Papo com o Sá, na última terça-feira, que seria uma opção, né? Tá jogando pouco no Cruzeiro, não casa muito com o estilo do Léo Jardim, e é um nome que é uma solução, entre aspas, barata para o São Paulo, né? Então fica aí essa informação para a galera. E aí para passar alguns números também do São Paulo, né? Do, enfim, Juan Dinenho, melhor dizendo, nessa temporada. Ele, em 2024, ele teve uma cirurgia no LCA, joelho direito, né? Então, no, enfim, ligamento cruzado anterior, que ele teve em agosto de 24. Em 25, ele perdeu aí, então, espaço, né? Mas Movavi Video Editor é uma ferramenta pelo Cruzeiro, então, tem 8 gols marcados em 22 jogos. E nessa partida aqui, então, nessa temporada, melhor dizendo, 2025, 5 partidas, mas todas saindo do banco, né? Então, todas com pouca minutagem e uma assistência. Então, fica aí a informação que se refere ao Juan Dinenho, mas está avançado esse negócio, então, do São Paulo para contratar o centroavante da equipe do Cruzeiro. A gente aguarda aí as próximas horas para ter maiores informações, mas deve, então, caminhar isso já nessa segunda-feira para o São Paulo oficializar essa nova contratação. E aí, quero que o chat opine, deixe a sua opinião aí nos comentários em relação a essa possibilidade, em relação ao Juan Dinenho, o chat participando aí conosco, né? O pessoal, mais um Pereba, que manda o Anderson também, enfim, Josinaldo fala, meu Deus, pessoal aí tá falando. Quero lembrar para vocês que em 2019 o Cuca pediu insistentemente para que ele viesse para o São Paulo. Ele estava no América de Cali e tinha números bem impressionantes no América de Cali naquela época, né? Obviamente era mais novo, não era, enfim, esse Dinenho de hoje, que está com 30 anos, mas ele foi algo que a gente comentava muito aqui, né, no nosso, enfim, Papo com o Sá, também nas redes sociais do Juan Dinenho lá para 2019, nem tinha Papo com o Sá, mas a gente comentava muito lá nas páginas de São Paulo, lembro bem, enfim, desse papo. E aí,
Ele foi para o Cruzeiro, passaram uns anos e aí agora tem essa possibilidade dele pintar no São Paulo por uma outra forma, né? Então, para audiência rotativa, para quem está chegando agora, o São Paulo encaminhou a chegada de Juan Dinenho, muito avançado esse papo, e deve vir por empréstimo até o final do ano. E, enfim, claro, ficaria livre no mercado no mês de dezembro, né? Então, ele vem por empréstimo aí para o São Paulo, em cima de metas que podem credenciar a uma renovação contratual. Eu acho que esse modelo de negócio, pessoal, eu entendo críticas, tá? Eu entendo muito, assim, porque acho que é algo natural. Mas esse modelo de negócio, aí eu acho que é algo positivo. Porque o São Paulo não tem dinheiro para, enfim, contratar um centroavante, né? Então vem esse jogador, entre aspas, de graça, né? Vem com essa condição de empréstimo, caso renda, tem as metas ali para uma inovação contratual. Ele no Pumas também do México foi bem, como lembra que o nosso Mário Pravato, lá no futebol mexicano, ele teve bom desempenho. E aí, cara, para trazer números também dele aqui para vocês, acho que é sempre importante. Obviamente, não apenas números, né? Porque números por si só não fazem muita diferença. Mas a gente tem que trazer aqui números para vocês terem uma dimensão de quem é esse jogador, né? Enfim, do porquê o São Paulo faz esse movimento. Ele foi para o Cruzeiro por 1 milhão de euros, né? Então, esse é o valor que foi pago por ele. Vou puxar aqui os números, né? Enquanto a gente está na live aqui, a gente abriu a live meio correndo, e aí estou tentando puxar aqui essas estatísticas agora para vocês conferirem. Mas ele, então, tem 30 anos, jogador argentino, centroavante, que teve pouca atuação pela equipe do Cruzeiro. Bora pegar um balanço total da carreira dele aqui, que acho que vocês podem conferir mais fácil, né? Para vocês terem esses números. Então, ele tem quase 140 gols, né? Aí na sua carreira, enfim, 370 jogos, 27 assistências, então são os números aí dele. Antes do Cruzeiro, ele tem uma carreira já de peso, entre aspas, aqui no mercado da América do Sul, né? Então, na época que a gente tentou lá atrás, ele estava no Cali, mas ele começou no Racing, então, e aí teve vários empréstimos, né? Temperley, Aldovise, Deportivo Cuenca, Barça de Guayaquil, e no Cali, né, que ele tem números impressionantes, aí foi pro Pumas também, jogou 3 temporadas no Pumas, que aí sim ele foi muito bem, né, aí sim é um, enfim, nome que ficou marcado, aí pro Pumas fez, enfim, 60 gols na sua passagem pelo Pumas, e aí gera muito, né, a expectativa desse torcedor, e hoje pode pintar aí no São Paulo nesse modelo de empréstimo. Quero que o chat opine, quero que o chat, então, deixe, então, o seu comentário em relação a essa possibilidade. Vou chamar já aqui um influenciador do Cruzeiro para falar um pouco do Juan Dinenho para gente então destrinchar um pouco este tema, mandar aquela mensagem aqui, né? Enquanto a gente está no ar, é assim, no ar a gente vai mandando as coisas e vai meio que relatando para vocês. Mas a gente está falando então em relação ao Juan Dinenho por aqui, que deve ser o novo jogador da equipe do São Paulo, né? O chat mandando mensagem aqui, o chat tem muitos pontos de vista, né? Enfim, em relação a esse ponto. O Adriano Vildes fala, Deus do céu, o cara é horrível, né? Enfim, Paulo Nobre fala que quem diz nunca ouviu falar, tem que, enfim, furar a bolha. Também Juninho Lopes fala que no Pumas ele jogou demais, né? O Renato de Andrade fala que ele nunca ouviu falar em relação ao Juan Dinenho. Enfim, Thiago Rocha pergunta quantos anos eles têm. Ele tem 30 anos, Thiago, 30 anos de idade, então o Juan Dinenho tá aí, essa informação para a galera, já chamando aqui os nossos parceiros influenciadores do Cruzeiro aqui para falarem um pouco em relação ao tema e um pouco em relação a esse jogador, né? Então tá aí a informação sobre Juan Dinenho e a gente vai trazendo para vocês um pouco, né, desse breaking news aqui, de repente, a gente tava, enfim, cara, mega tranquilo por aqui, de repente vem essa informação. Então, para a audiência rotativa, eu vou falar a mesma coisa aqui para quem está desde o começo, mas vale passar essa informação porque entrou muita gente na live. Juan Dinenho tem, então, essa conversa bastante avançada por detalhes para ser o novo jogador do São Paulo por empréstimo, aí então, vindo da equipe do Cruzeiro. Nos últimos dias, o São Paulo entrou em, enfim, contato com ele, conversou com ele, e aí até uma aspa interessante, né, pelo que eu estava conversando aqui, antes de entrar ao vivo, falaram que o papo com ele foi muito fácil, né? Ele sempre teve portas abertas para o São Paulo e ficou muito feliz com esse contato. Então isso tornou tudo mais fácil, aquele papo, né? Jogador
com caráter, tudo mais que a gente comenta, mas ele sempre mostrou muito claramente essa vontade, né, para a direção do São Paulo. Então isso caminhou muito rápido, né? Então eu tinha uma expectativa que fosse andar durante a semana, fosse demorar um pouco mais, mas caminhou muito rápido. E isso é um ponto que deixou o São Paulo muito confiante, né, para fazer esse movimento. E aí foi dessa forma que se desenrolou. Ele já é um jogador experiente também. Isso mostra um lado, né, do cara já tá um pouco decidido também do que ele quer para a carreira dele. E foi um papo fácil, um papo leve em relação ao São Paulo, e por isso caminhou tanto. Então, para quem tá chegando agora e perguntando, pô, mas ele não tem contrato até o final do ano com os caras, como é que vai ser? Ele chega por empréstimo até o fim do ano, e aí, em tese, quando acabar esse empréstimo, ele ficaria livre no mercado, porque vai estar encerrando, né, o seu vínculo de empréstimo com o São Paulo, ao mesmo prazo que se encerra o seu vínculo com a equipe do Cruzeiro. E aí o São Paulo estabeleceu, então, este empréstimo em cima de metas, então, que caso ele cumpra em campo, ele ganha mais 2 anos de contrato, parecido com o Cedric Soares, mas ele tinha clube, né? Ele ficaria livre no mercado, poderia firmar pré-contrato, mas ele tem clube, né? Não é o caso do Cedric Soares, porque não é um cara que estava livre no mercado. Agente livre, como a gente gosta de falar no futebol, né? Mas, enfim, acho que só vale passar esse, detalhamento para vocês, porque era uma dúvida que eu tinha particularmente. Falei, pô, mas o cara não tem contrato, como é que vai ser esse empréstimo aí? Mas já que ele já sairia pré-contrato, eles vão liberar, então, ele, e, cara, não vai ter uma renovação, né? Não vai ter, então, essa cláusula para que ele fique no Cruzeiro por mais tempo, como vinha sendo noticiado, pelo que eu conversei aqui, não. E eu fiz, cara, uma pergunta também que acho que cabe, né? Falei, pô, mas o Cruzeiro vai ganhar algo nessa história? Me cravaram que não estão pagando nada para a equipe do Cruzeiro, tá? Então vale passar esse detalhe. Falar sobre o São Paulo, foi o primeiro a contar alguns dias atrás que Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, livre no mercado, era alvo de São Paulo, Botafogo e Grêmio. E dá para dizer que o São Paulo avançou nas conversas. Deixou de ser apenas uma especulação para uma abertura de negociação. Quero contar também que o São Paulo prometeu apresentar nas próximas horas uma proposta oficial ao jogador. Ainda não há um papel timbrado com números. E é a partir da chegada desse documento que o Carlos Vinícius e seu representante, o Flávio Ribeiro, pretendem apresentar uma contraproposta. O Carlos Vinícius tem dado sinais de que pretende ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse valor alto tem a ver com o fato de o jogador estar livre no mercado, ou seja, ele pode vender seus direitos econômicos ele mesmo para o clube que quiser contratá-lo. Só 4 jogos na temporada 2024-2025 com a camisa do Fulham, atleta que passou pela base do Palmeiras e pelo Santos, mas se destacou mesmo em Portugal vestindo as camisas do Benfica e do Rio Ave. Também na Europa jogou por Tottenham, PSV, Mônaco e Galatasaray. Poderia ser no São Paulo a opção para o Caleri, que só volta na próxima temporada. O grande ponto agora é a questão financeira que precisa ser resolvida. Fala agora sobre São Paulo e Santos, de olho no lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras. O maior interessado é o Santos, até pela presença de Alexandre Matos. O Peixe tem enormes problemas com a lateral e o Matos conhece o Mike dos tempos de Cruzeiro e depois ele levou o jogador para o Palmeiras. Mike super identificado com o Verdão, mas com um contrato somente até 31 de dezembro ele tem perdido espaço. Na atual temporada são só 19 jogos, sendo 2 partidas no Campeonato Brasileiro. O Abel já disse que tem visto o Mike hoje mais como um ponta do que como um lateral direito. E especialmente imaginando que reforços vão chegar para o segundo semestre, para essa função de atacante de lado de campo, é de se imaginar que o Mike perca ainda mais espaço. A partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o São Paulo ou para o Santos a partir de 2026, mas a ideia do Santos era contar com o Mike já a partir de julho. Resta saber se o Abel Ferreira topa esse tipo de acordo. Informação sobre o interesse do Peixe e do São Paulo foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri. Só para completar, vale contar que o Mike nem sequer saiu do banco de reservas contra Sporting Cristal e Cruzeiro, os 2 últimos jogos do Verdão. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independiente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo.
pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa inclusive emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Para te falar sobre Igor Coronado. Será que o meio atacante do Corinthians pode pintar no São Paulo? Essa especulação que é antiga voltou à tona nesse final de semana com a informação de que Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, interessa ao Timão. Por indicação do Dorival Júnior, o Corinthians já estabeleceu conversas com o lateral, falta um acordo entre os clubes. E aí tem gente sugerindo que o Corinthians poderia ceder o Coronado para ter o Igor Vinícius numa troca. Não há possibilidade alguma de o Coronado virar reforço do São Paulo. O Tricolor entende que um veterano que custa 2 milhões de reais por mês, teria pouco acréscimo no elenco do São Paulo, e mais do que isso, concorreria com Oscar e Lucas Moura, com a lógica de trazer mais um jogador veterano para uma posição em que você já tem 2 jogadores veteranos, e ao custo de 2 milhões de reais por mês, São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, e para contratar jogadores vai precisar abrir mão de outros. Então, descartemos qualquer possibilidade de Coronado jogar no São Paulo. O Tricolor hoje prioriza a busca por um centroavante. O Carlos Vinícius é a primeira opção, embora Lautaro Dias do Cruzeiro tenha sido sugerido. Se pintar um zagueiro, pode eventualmente existir negociação, especialmente se o Juan Tressoldi não permanecer no Morumbi. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí algumas informações que o Nicola, né, ele trouxe pra gente, né? Vimos aí também a galera do Arquibancada Tricolor que acabou trazendo também essa notícia de que o Randinho, né, o centroavante do Cruzeiro, pode estar chegando a qualquer momento aí no São Paulo. Temos também aí notícias a respeito do Coronado, jogador do Corinthians, né, mas que não tem possibilidade nenhuma de estar vindo para o São Paulo. É um jogador que ganha em torno aí de 2 milhões por mês. E além de ir para o São Paulo já ter jogadores naquela posição, que é o Oscar e o Lucas. Não valeria a pena o São Paulo estar trazendo um jogador como ele neste momento, inclusive pela fase financeira que o São Paulo vive, né, atualmente. Vimos o jogador também Mike, lateral direito do Cruzeiro, do Palmeiras, né, que pode estar vindo, que o Santos e o São Paulo têm interesse nele, né, mas que o Santos está bem interessado, né, mais do que o São Paulo. E vimos também outros jogadores, né, como a do Carlos Vinícius, né, que o São Paulo também tem negociações com ele, mas com essa notícia do jogador do Cruzeiro, o Randinho, né, chegando, eu acredito que essa negociação não vai mais para frente com o Carlos Vinícius, né. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Qualquer notícia nova aí, vou estar trazendo para vocês se mantenham sempre informados, né, a respeito do tricolor mais querido do Brasil, tá bom? Então, até o próximo vídeo.